Vamos falar hoje sobre formas que você tem de praticar o seu speaking. Primeiro e antes de mais nada, gente, se você não falar, o seu speaking não vai melhorar. Se você não praticar em voz alta, se você não encontrar na sua rotina, na sua agenda, um momento onde o despertador vai tocar, você vai parar de fazer o que você está fazendo para praticar o seu speaking. Isso não vai cair magicamente do céu no seu colo, percebe? Você vai ter que colocar a mão na massa. Se você não parar para de fato praticar em voz alta, não vai adiantar. Não vai adiantar, ok? Uma noção importante da gente trabalhar é input e output. Ou seja, input é aquilo que entra na nossa cabeça, né? Então é um listening, é uma série, é um jornal, é uma matéria, é algo que você está absorvendo, seja através do listening ou através do reading. E o output é o que você de fato produz, seja através da escrita ou através do speak. E por que o input é tão importante? Porque é através daquilo que a gente absorve, através daquilo que a gente lê, através daquilo que a gente ouve, que a gente revisa uma série de estruturas e que a gente também se ambienta, né, se familiariza com muitos vocabulários e assuntos e temas diferentes. Então é muito importante você prestar atenção em que tipo de material você está usando para essa prática. Você pode usar matérias de jornal, como você pode usar ficção. Eu gosto muito de encorajar, de incentivar os meus alunos a terem mais input através da leitura, principalmente de uma leitura adaptada para o nível deles. Eu já falei muito sobre isso aqui em outros vídeos, que eu falo também sobre a questão de reading especificamente e também sobre a questão de speaking. E os readers, eles são muito interessantes porque o que é um reader, gente? É um livro que foi adaptado para um determinado nível de inglês. Então, se você for lá no site da Amazon e procurar por Readers Level B1, você vai ter readers que foram adaptados para o nível B1. Se você está no básico e você quiser um livro que foi adaptado para o básico, você vai procurar por Readers Level 1 or 2, ou então Readers Level A1 ou A2. Para quem não está habituado a essa categorização, A1 e A2 são os níveis do básico, B1 e B2 do intermediário, C1 e C2 do avançado. Uma outra maneira também de você ler, né, ter o input adaptado para o teu nível de inglês é com matérias de jornal no site News in Levels ou Breaking News English, que são plataformas que pegam matérias de jornal e adaptam para diferentes níveis de inglês. Então essa também é uma ferramenta muito legal. Então beleza, encontrei um material que é compatível com o meu nível de inglês, seja uma matéria de jornal ou seja ficção através de um reader. Eu particularmente gosto mais de ficção, porque até estudos científicos já mostraram que as pessoas que leem mais, elas têm uma tendência a serem mais empáticas, a terem uma capacidade maior de se colocar no lugar do outro, porque a ficção te faz mergulhar numa história nova, te faz mergulhar em personagens. Então, eu particularmente gosto muito dessa prática, mas se você é uma pessoa que gosta mais de matéria, de jornal, de textos realistas, né, jornalísticos, não tem problema nenhum, ok? O importante é você encontrar um material que esteja nivelado para você. Agora, só falei de reading, né? E o vídeo é sobre speaking. Aonde que entra o speaking nessa história toda? Você vai pegar aquele texto, seja o capítulo de um livro, seja uma matéria que você acabou de ler, e você vai ler ele primeiro silenciosamente. Depois você vai tentar ler esse texto em voz alta. Você vai analisar quais palavras são palavras novas ou que você não usaria naquele contexto, ou palavras que você não conhecia. Pesquisa essa palavra no dicionário, escuta a pronúncia, repita a pronúncia em voz alta algumas vezes e vá anotando ao longo da sua prática essas palavras que são interessantes, são novas ou que estão diretamente relacionadas ao assunto que você está lendo. Por que essa prática é interessante? Porque depois que você lê esse texto, eu quero que você fale em voz alta sobre ele. Depois que você concluiu esse capítulo do livro, eu quero que você fale em voz alta sobre o que aconteceu nesse capítulo. E é interessante você tentar usar essas palavras novas, essas palavras que você acabou de praticar. Isso faz com que uma atividade de input, uma atividade onde você está lendo, absorvendo informação, se transforme numa atividade de output. Então, a partir de hoje, toda matéria de jornal que você lê,
todo capítulo de livro que você lê, você vai anotar palavras e você vai fazer uma prática de speaking logo em seguida. Logo em seguida, por quê? Porque aquilo tá fresquinho na sua mente. Vai ser muito mais fácil. Essa mesma prática pode ser feita através do listening. Você pode, por exemplo, baixar um aplicativo chamado 6 Minute English, da BBC, que são episódios de 6 minutos sobre temas diferentes, que você pode ouvir, e você também tem ali a opção de ler a transcrição, o que vai te ajudar a pesquisar palavras novas, o mesmo processo. Joga no dicionário, escuta a pronúncia, forme frases, leia em voz alta os exemplos que o dicionário te traz, e depois que você ouvir aquele episódio do 6 Minute English, você vai pausar e você vai falar sobre ele em voz alta, usando aquelas palavras que você anotou. Para quem já tem inglês um pouco mais avançado, você pode usar um podcast que eu amo no Spotify, que chama Curiosity Daily. Ele é da Discovery e também traz temas interessantes e curiosidades sobre tecnologia, seres humanos, cultura, ciência. É bem interessante e você também pode ouvir, fazer algumas anotações e depois falar sobre esses episódios em voz alta. O Curiosity Daily, no aplicativo do Spotify no celular, ele não traz a transcrição do que está sendo dito. Por isso que eu disse que é para quem já tem inglês um pouco mais avançado. Mais uma vez, a gente está pegando algo que você ouviu, uma informação que você absorveu e está te botando para falar sobre aquilo, sempre em voz alta. Gente, dentro da nossa cabeça, a gente não erra a preposição, a gente acerta todos os tempos verbais. Então, é na prática, em voz alta, que você percebe aquilo que você não tem. Você percebe aquilo que te falta. E esse é um aspecto muito importante do processo de aprendizagem. Um outro ponto importante é o pacing, ou seja, o ritmo, o flow da língua. Todo idioma tem um ritmo diferente. Todo idioma tem uma melodia diferente. E uma das melhores maneiras de se ambientar e de praticar essa questão do ritmo, do flow de um idioma, é através de música, porque eu acho que é uma prática muito divertida, antes de mais nada. Eu sei que nas músicas os cantores muitas vezes prolongam alguns sons, às vezes eles encurtam, abreviam algumas palavras, tanto por uma questão de ritmo, como também para trazer sentimento para a música. E eu sei que isso dificulta o entendimento. Tem muita música em inglês que eu escuto que eu falo, meu Deus, o que ele falou? Não entendi nada. Isso acontece. E é justamente por isso que a prática é tão boa. Se você treinar e se tornar capaz de entender e cantar uma determinada música, você está se habituando ao uso de palavras que estão sendo combinadas num ritmo específico, com instrumentos no fundo, o que é mais difícil do que a linguagem do dia a dia. Então você está treinando o seu speaking e o seu listening para algo que é ainda um pouco mais difícil do que a vida real. Então, quando você treina bastante com música e você revisa vocabulário, estruturas e expressões através das músicas, quando você se deparar com essa expressão na vida real, vai ser mais fácil de você entender. E se você quiser ir além, tem um site muito legal chamado Lyrics Training. Lá você pode pesquisar por uma música e jogar um jogo onde você tem que completar aquilo que você ouviu. E é uma prática excelente de listening e também de spelling, porque você tem que escrever a palavra corretamente e rápido. Você também consegue selecionar ali o nível de dificuldade. Então, se é uma música que você já sabe cantar muito bem, você pode colocar ali no expert ou no avançado e você vai ter que digitar praticamente a letra toda. Então, isso é uma prática incrível, não só de listening, de vocabulário, de spelling e de writing. Um outro exercício muito legal é o que a gente chama de mimicking. O que é mimicking? É mímica, é você imitar alguém falando. Na minha opinião, filmes e séries são as melhores maneiras da gente praticar o que a gente chama de connected speech, que é a maneira como a gente conecta os sons das palavras dentro de uma frase. Eu não falo assim. A gente conecta os sons, né? E cada idioma vai fazer isso, como eu disse, com uma melodia diferente. Então eu recomendo que você, assistindo um seriado, pegue uma cena, não um episódio inteiro, pega uma cena aí de 1, 2 minutos, assiste essa cena primeiro e depois você volta para o início dela e vai pausando depois de cada frase, depois de cada fala e tente imitar o que foi dito. Agora, gente, imitar não é só ler, tá? É imitar mesmo. Imita a entonação, imita a surpresa, imita a expressão facial da pessoa. Isso tudo vai fazer com que você aprenda a usar essas expressões de maneira bem mais natural e que você também associe elas a sentimentos e contextos.
textos. E uma outra dica é, além de imitar, você imitar exagerando, como se você estivesse fazendo uma espécie de caricatura, sabe? E isso é muito legal porque isso trabalha a musculatura da nossa boca e da nossa cabeça. Mas como assim? Talvez agora eu tenha te perdido e você não esteja entendendo nada. Mas vamos lá. Os sons, para a gente produzir os sons, a gente precisa combinar alguns fatores. Por exemplo, a posição do nosso lábio, da nossa língua, o flow do ar saindo ou não, e também quais são as musculaturas da nossa cabeça e da nossa boca que a gente está contraindo ou relaxando. Por exemplo, se você fala o inglês mais britânico, para você ler essa palavra aqui, ó, você vai falar can't, can't. Você abre muito pouco a boca. Can't, can't, I can't do it, I can't do it. Eu não posso fazer isso, I can't do it. Se você tem um sotaque mais americano, você tem que contrair a musculatura para falar can't. Olha como a minha boca muda, olha como mostro mais os dentes. Can't, can't. Então, se você tá vendo uma série ali e você, sei lá, tá assistindo Big Bang Theory, se não me engano, a mãe do Sheldon é do Texas, então ela tem um sotaque mais puxado. Então, ela vai falar um can't, bem mais nasal. Quando você tenta imitar ela e quando você tenta exagerar, você se torna consciente da musculatura que você tem que puxar para sair do can't pro can't. E isso tudo vai te trazendo essa consciência mesmo. Além de ir, de fato, treinando a sua musculatura para os sons do inglês, porque são diferentes dos sons em português. Um outro exemplo clássico é o som do TH, né? Por que pra gente é tão difícil fazer o th? Porque a gente não tem esse fonema em português. Então a gente não consegue com naturalidade fazer toda a contração muscular e fazer o posicionamento da língua certinho para falar esse som rápido no meio de uma palavra ou no meio de uma frase. Então isso se aplica a todas as palavras do idioma. Então fazer o mimicking é muito legal e não só imitar, mas imitar exagerando. E a última sugestão que eu tenho para te dar é torne a sua prática mais criativa. Saia da sua zona de conforto. Existem várias maneiras de a gente fazer isso. Todas as práticas que eu pontuei até agora, você foi anotando palavras, lembra? Você leu alguma coisa, anotou palavras para falar sobre aquele texto, você ouviu um podcast, anotou palavras para falar sobre esse assunto. Uma prática muito legal é você pegar pedacinhos de papel, escreve em cada um deles uma palavra diferente, dobra e vai pegando de forma aleatória. E toda vez que você abrir, você tem que formar 1, 2 ou 3 frases com aquela palavra o mais rápido possível. Pode parecer bobo, mas isso é uma prática que eu fazia muito com os meus alunos, tanto no Red Balloon quanto na cultura inglesa, e era um sucesso, tá? Desde criança até adulto, todo mundo gosta. Porque você tá se dando um limite de tempo, você pode botar um cronômetro ali, você tem 5 segundos, você tem 10 segundos, e você tem que ser criativo, você tem que ser muito versátil. E é essa combinação, essa prática, perdão, de combinação de palavras rápido, que vai fazer com que você se torne mais seguro na hora de se comunicar. Você vai ser capaz de combinar palavras e de formar frases com mais velocidade, com mais naturalidade. Isso também vai te ajudar a ser mais espontâneo, né? Isso é uma das principais reclamações que eu escuto dos meus alunos que imigram, porque no início eles falam que eles não conseguem ser eles mesmos, você não consegue reagir de forma natural. Você não consegue fazer um comentário que você faria, por exemplo, se você estivesse falando em português, ou às vezes uma piada, justamente porque essa reação é difícil quando a gente está falando um idioma estrangeiro. Então, esse tipo de prática ele é bem legal. Você também pode fazer isso com palavras ou expressões que você aprendeu na música, no livro, não importa a fonte. A ideia é te colocar para improvisar, de preferência rápido. Eu te garanto que isso vai te ajudar muito. E aqui a gente viu vários exercícios e várias práticas que vão te ajudar a melhorar o speaking, vão te ajudar a falar com mais naturalidade, com mais segurança, com mais espontaneidade, que é o que a gente quer. Se esse assunto te interessa, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo.